Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Já estamos no ar com mais um ponto de vista e a partir de hoje, além da nossa querida Pontal Net TV, canal 1 em Arraial do Cabo, estamos entrando também no canal 19 OK TV em Cabo Frio. E nada melhor, né, do que a gente fazer essa estreia conjunta Arraial Cabo Frio com o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Novelino, está aqui com a gente. Ele que já foi vereador de Cabo Frio, prefeito de Cabo Frio, Arraial e Búzios, né? Depois foi prefeito novamente de Cabo Frio e Búzios, foi deputado estadual e agora novamente prefeito apenas agora de Cabo Frio, né? Porque Arraial e Búzios, vocês sabem, são cidades, né, prósperas que já pertenceram aqui à cidade-mãe. Eu só lembro a você o seguinte, você que é assinante da Pontal Net TV e da OK TV, você assiste primeiro o nosso programa, né? Depois que o programa vai ao ar, o link é liberado para o YouTube, para o Facebook, para todos os tipos de compartilhamentos que existem. Mas sem mais conversa fiada, né? Vamos dar aqui o nosso boa noite, boa tarde, bom dia também, porque nosso programa reprisa em todos os horários, né? A partir do dia seguinte, nós vamos ao ar inédito na quarta-feira, 18 horas, e de quinta até a outra quarta temos reprises de manhã, de tarde, de noite e também de madrugada, para você que só pode assistir a televisão na madruga. Zé, muito obrigado. Você hoje está completando 20 meses desse seu atual mandato de prefeito. A gente agradece a você em nome aí das direções, né, das TVs, Pontal Net em Arraial do Cabo e OK TV em Cabo Frio. E muito obrigado aí em nos receber aqui no seu gabinete. Galvão, eu aqui agradeço esse convite que você me fez e eu sempre tenho muita alegria de poder estar participando de um programa que fala com o público, que leva mensagem, que leva informação e principalmente para Arraial do Cabo e Cabo Frio. Eu morei em Arraial do Cabo 8 anos, todo o meu período do primeiro mandato de prefeito, que foi de 77 a 83, eu morei em Arraial do Cabo. Já tinha morado em Arraial 2 anos antes como vereador e continuei até a emancipação do Cabo. Quando o Arraial do Cabo se emancipou, eu retornei à minha vida comercial, à minha vida política para Cabo Frio, mas nunca esquecendo o povo do Cabo, porque as minhas filhas nasceram em Arraial do Cabo. E eu tenho muitos amigos, já perdi alguns na pandemia, nessa coisa que, infelizmente, tomou conta do planeta Terra como um todo e ainda não foi embora. A gente tem que também se cuidar, se precaver. Então, eu que agradeço a você, estou à sua disposição. Bom, Arraial do Cabo, você morou lá, mas vamos começar então, fala só um pouquinho de você, né? Do seu estudo, da sua formação, estudo secundário, primário, e em seguida a gente vai falar um pouquinho desse mandato aí que você falou de vereador, né? Que você teve no início da sua carreira e que Arraial, né, era distrito de Cabo Frio. Vamos lá. José Bonifácio nasceu em Cabo Frio e estudou o primário, o secundário e o curso superior aonde, Zé? Eu nasci no centro de Cabo Frio. Hoje, rua de pedestre, ali na rua Érico Coelho, que muita gente nem sabe o nome,
fala rua de pedestre, que tem 2 ruas de pedestre. Fui eu, como prefeito no primeiro mandato também, no nosso governo, que implantamos ali a rua de pedestre. Hoje tem um formato um pouco diferente do desenho urbanístico, mas a interrupção de fluxo de veículos foi no nosso primeiro mandato. Nasci ali na Rua Hélio Coelho. Eu conto que o meu quintal era a Praça Porto Rocha. A Praça Porto Rocha tinha árvores frondosas, ficus imensos. Um galho se entrelaçava com o galho da outra árvore, e aí ia numa sequência que chegava até o prédio do atual Caritas. E nós subíamos numa árvore, descíamos lá no final. E era um pouco da nossa brincadeira de infância, da nossa molecagem na Praça Porto Rocha, onde tinha um sistema, a gente estava falando em rádio aqui, fora do ar, onde tinha um sistema de alto-falante, que era a forma de se comunicar. As pessoas iam no sábado e domingo, todo mundo ia para a praça e ficava tocando música, oferecendo música, fazendo anúncio das casas comerciais. E fui a minha infância toda circulando entre o centro e o bairro de São Bento e Passagem, até ir para a escola, me alfabetizar, que foi no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Eu fiz todo, naquela época eu chamava de primário. Eu fiz todo o meu primário no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Depois fui ser seminarista. Eu fui estudar no Seminário São José em Niterói. Queria ser padre, imagina, hein? O que a igreja perdeu? Ou de o que a igreja se livrou de um padre político, né, que não é muito em voga hoje. Mas eu fiz só 3 anos de seminário, retornei a Cabo Frio, concluí o meu chamado ginásio no Colégio Miguel Couto, depois fui da primeira turma do curso científico, um curso formado pela professora Ione Nogueira, que também fez todo o trabalho para a criação da Ferlagos. Essa minha história de vida aqui, depois do curso primário, eu fui para fazer a faculdade em Niterói, na UF. Fiz todo o meu curso de economia na UF e no meio desse período eu fiz concurso para o Banco do Estado da Guanabara, até que voltei para Cabo Frio para me inscrever no MDB. Ali eu fui candidato a vereador na eleição de 1972 e prossegui a minha vida quando, 4 anos depois, me elegi prefeito de Cabo Frio. Bom, você ouviu, né? Até isso tudo que ele falou aí foi até 1976, quando ele se elegeu prefeito de Cabo Frio, né? Já havia sido vereador de 72 a 76, 4 anos de mandato, e o vice dele nesse primeiro mandato foi de Arraial do Cabo, o Odir, né? A gente conhecia muito o Odir, o pai dele, seu Ismael. Meu pai jogava muito buraco ali no bar do Ismael, o Zé. Canastra, buraco, sueca, aquilo ali era um negócio de doido. Mas de vez em quando eu ia lá pegar ele para ir para casa almoçar, ou às vezes jantar. Minha mãe, vai lá pegar seu pai, tá lá no bar do Ismael. A gente ia lá e tava lá seu Ismael e o Odir. A gente conheceu muito o Odir. Mas nesse primeiro mandato, fala aí para o pessoal de Arraial do Cabo, o que você tem orgulho de ter realizado lá pro então 4º Distrito de Cabo Frio? Eu fui prefeito depois de um período de desenvolvimento e realizações urbanas muito importantes feito pelo prefeito Hermes Barcelos. Hermes foi prefeito de Cabo Frio e Búzios, e Tamoios e Arraial, realizou muito, não só em Arraial como no município de Cabo Frio. Em Arraial ele urbanizou, ele fez a drenagem de áreas alagadiças na cidade, fez o estádio Barcelão
e tantas outras coisas, né? E eu pude, então, depois... Ele foi prefeito em 66, terminou o mandato dele em 66, ou ele iniciou o mandato em 66, Eu fui prefeito 4 anos depois do término do mandato dele. E pude fazer bastante coisa também em Arraial, de urbanização de toda a área da Roça Velha, Quebra-Quarto. Construímos a primeira escola do segmento do ensino básico, naquela época chamava de 5ª a 8ª, hoje até 9º ano, a escola Ione Nogueira, na Prainha. Depois serviu de fórum, hoje voltou a ser ocupado por uma escola com outro nome, não tem mais o nome de escola Ione Nogueira, esse prédio que eu fiz na Prainha. E a gente teve muita alegria, eu convivia, eu morava em Arraial do Cabo nesse período, e as minhas filhas, como já citei, minhas filhas nasceram em Arraial, e pude estreitar ainda mais a amizade que eu sempre tive com muita gente que vinha de Arraial para estudar no Colégio Miguel Couto. O Odir era um deles. O Odir era meu dileto amigo que acabou sendo, compondo a minha chapa naquela primeira eleição, o que me possibilitou ser o segundo mais votado em Arraial do Cabo. Eu não fui o segundo mais votado em Arraial do Cabo, depois de Hermes Barcelos, por minha conta, não. Foi por conta de Odir e de Ismael, o pai dele, que eram pessoas queridíssimas, o pai muito querido, né? E ele também, um jovem muito querido em Arraial do Cabo. Então, eu conto a minha história no Cabo com muita alegria, com muita saudade, não vou dizer nem saudosismo, não, com muita saudade, mas os tempos passam, a cidade cresceu, Arraial do Cabo hoje tem esse grande fluxo, essa procura de turistas do Brasil e do mundo inteiro, por conta de ser o nosso Caribe para aqueles que gostam de praticar o mergulho, né? É o local ideal e cada dia a cidade é mais procurada e movimentada por conta das suas belezas naturais. Bom, estamos conversando com José Bonifácio, prefeito de Cabo Frio. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e a gente volta já já, hein? Não sai daí não. Você gostaria de ser cliente de uma empresa que te dá suporte rápido e atendimento de qualidade personalizado? Eu quero te apresentar a Pontal Net TV. Vem comigo! Ah, e tem muito conteúdo de TV para você e sua família. Pontal Net TV, mais perto de você. O mercado de produtos veterinários está crescendo, as lojas muito bem equipadas oferecem segurança, conforto e melhor estado de saúde para o seu animal. E a loja AgroCenter, que há 25 anos opera na cidade, tem colaboradores altamente treinados, além dos melhores preços em produtos veterinários e agropecuários. AgroCenter, Rua Governador Leonel de Moura Brizola, Centro, Arraial do Cabo. Infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta em Pontal Net TV, canal 1 Arraial do Cabo, OK TV, canal 19 Cabo Frio. E estreando com a gente nessa parceria, Arraial Cabo Frio, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio.
E já conversamos aqui um pouquinho, ele já nos contou, né, da vida estudantil dele, da formação, o início na carreira política em 72 pelo MDB, e mandato de prefeito, que abrangeu também Arraial do Cabo e Búzios. E aí, Zé, no final do seu primeiro mandato, vamos terminar aí o final do seu primeiro mandato, 1982, se não me falha a memória, você me corrija, você mudou de partido, foi para o PDT, né? O Brizola era candidato a governador na época, tinha retornado do exílio, né, um tempo antes, e se eu não estou enganado, você já entrou no PDT nessa ocasião. Confirma ou me desmente? Não vou dizer a você que eu desminto você, eu não confirmo. O que aconteceu, Galvão, em 80 foi a retomada de todos aqueles políticos que tinham sido exilados, Brizola, Miguel Arraes, tanta gente boa, né, que teve que sair do país por conta do regime militar e que eles foram, alguns recomendados a sair, outros saíram mesmo, porque corriam risco até de vida. Eu, na eleição de 82, quando Brizola foi candidato, eu não mudei de partido, eu saí do partido depois, saí do MDB e fui para o PDT já nos anos 84, 85. Brizola já era governador, eu tinha muitos amigos no PDT, Zé Maurício, Vivaldo Barbosa, Saturnino Braga, Bocaiúva Cunha, e naquela eleição o PDT que estava sendo formado, ele nem em Cabo Frio iria nos apoiar. Só que o regime militar baixou uma norma estabelecendo o chamado voto vinculado, que foi direcionado para que Brizola não se elegesse governador. Como é que era isso? Você podia votar para governador, mas você tinha que votar em todos os outros cargos, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador do mesmo partido. Se um cargo você escolhesse fora do partido, anulava o voto. Então, o PDT teve que lançar em Cabo Frio o Plínio, que foi o candidato de Brizola aqui, e nós lançamos o Wilson Mendes, do MDB, que era o meu candidato, e que naquela eleição o mais votado para prefeito foi Ivo Saldanha. Mas não se elegeu por quê? Porque tinha o voto de legenda. Somava as 3 legendas do MDB e as 3 legendas da Arena. As 3 legendas do MDB fizeram mais votos do que as legendas da Arena. E isso, então, fazia com que o mais votado do partido, que no nosso caso era o MDB, se elegesse. Foi o caso de Alair, Ivo foi o segundo e Timinho foi o terceiro. Então, eu só ingressei no PDT no final de 84, início de 85. Bom, errei por um pouquinho, né? A memória às vezes falha, isso é a idade, é assim mesmo, mas eu me lembro desse movimento. E me lembro também desse episódio que você falou. A gente teve que votar na chapa completa para não anular o voto. E foi desde que eu voto, Zé, eu voto desde 78, né? Já são 46 anos, né? Se não me engano, 44 anos. Foi a única eleição que a gente votou em tudo, menos presidente, né? Que ainda não tinha eleição. Governador, senador, deputado federal, estadual, prefeito e vereador. Foi a única eleição casada, né, nesses anos todos aí que eu voto, né, como eu falei, desde 78. E eu acho até que deveria ter continuado assim, né? Não sei por que separaram de novo, mas tudo bem. 82, então, terminou seu mandato, você voltaria a concorrer em 88 e foi derrotado pelo Ivo Saldanha, né, que você falou agora há pouco, que já tinha sido mais votado em 82, foi de novo em 88, e em 92 você retorna à Prefeitura de Cabo Frio,
dessa vez sem Arraial do Cabo, né? Apenas com Búzios ainda distrito, e numa eleição bem disputada, né? Você ganhou, se não me engano, você me corrija também, entre 590 e poucos votos você ganhou do Alaí. Conta essa história aí pra gente. As duas eleições foram muito apertadas, tanto a primeira, em 76, a diferença foi pequena, também não passou de 500 votos, e essa de 96 também. As duas, coincidentemente, eu disputei com a Alaí. Foi uma eleição muito difícil. A eleição é sempre difícil, né? Por mais que você, às vezes, tenha o resultado com uma vantagem maior, mas naquelas duas eleições, especialmente da de 96, foi uma luta grande. Já em 76, não havia televisão em Cabo Frio. Então a disputa era no corpo a corpo, não tinha rede social, não tinha internet, tinha nada. Mas tinha mais candidatos, né? Tinha mais candidatos por causa da sublegenda, e era comício, era visita de casa em casa. Na eleição de 96, essa segunda, 92, em que eu me elegi pela segunda vez, aí já teve o programa eleitoral, já tinha a TV Lagos, né, que hoje é Inter TV, afiliada da Globo. Então foi uma grande novidade, e todo mundo assistia aos programas eleitorais. Você tinha que ter uma equipe muito boa para fazer os programas eleitorais, e foi a era da nova comunicação, dos novos meios de comunicação em Cabo Frio. E a eleição, como a gente comentou, você comentou, eu também, foi muito difícil, mas o resultado depois, graças a Deus, nos possibilitou a ter um período aí de 4 anos. O mandato do primeiro mandato foram 6 anos, no segundo mandato foram 4 anos. Bom, vamos continuar nesse segundo mandato seu, porque nesse mandato seu houve a emancipação de Búzios, e você, eu me lembro, foi amplamente favorável, né? Não discutiu, apoiou, inclusive, juntamente até com a Alaí, que também estava apoiando a emancipação de Búzios. A Alaí já estava na Alerj, né, nesse período. O plebiscito foi aprovado, né? Aquele movimento todo, né, que a lei exigia. E você já tinha em mente essa separação de Búzios e o lançamento do seu chefe de gabinete, que é o mesmo de hoje, o Mirinho, e que acabou vencendo lá em Búzios, ou isso aconteceu só depois da emancipação? É engraçado que, na questão da emancipação de Búzios, num primeiro momento, a comissão organizadora ou emancipacionista tentou fazer a emancipação de Búzios junto com Tamoios. Eu fui contra. E eu disse claramente a eles, se for Búzios sozinho, eu sou a favor. Búzios e Tamoios eu sou contra, porque aí o município de Cabo Frio vai ficar um município muito pequeno, e Búzios, um município imenso, com uma zona rural imensa. Tamoios naquela época tinha uma população pequena. Hoje, a população de Tamoios naquela época era muito menor do que a de Búzios. Hoje a população de Tamoios é 3 vezes maior do que a população de Búzios. Olha como cresceu Tamoios. Então eu fui contra, houve o plebiscito, eles perderam porque acabou que Tamoios não quis se emancipar com Búzios, até que se encontrou uma solução de... Por que eles tinham feito isso, Tamoios e Búzios juntos? Porque você não pode ter a emancipação de um distrito que interrompa a continuidade territorial. Então, se tivesse sido Búzios emancipado com a mesma extensão territorial que ele tinha antes, você teria Cabo Frio, aí você passava por Búzios, para depois voltar a Cabo Frio, Tamoios outra vez. Então, na Assembleia se discutiu, e tem uma faixa hoje, ali ao longo da Estrada da Integração, você sai do Jardim Esperança, que era Búzios, continua sendo o município de Cabo Frio. Búzios perdeu um pouco a sua área territorial, mas acabou conseguindo
nesse primeiro momento, nesse segundo momento, se emancipar. Eu, na realidade, eu tinha convidado o Mirinho, lá no meu primeiro mandato, para ser... Ele foi o meu primeiro administrador de Búzios. Tinha essa figura, como se fosse o subprefeito de Búzios. Depois eu chamei para ele ser meu chefe de gabinete. Nós já tínhamos feito a construção do Centrinho. Então, era um prédio que estava ali entre Cabo Frio e Búzios, entre Cabo Frio e Tamoios, onde a nossa ideia é que não ficasse apenas como apenas o gabinete do prefeito e que, ao longo dos anos, as secretarias fossem também sendo construídas naquela área. Mas aí terminou meu governo, eu só pude fazer aquele prédio, depois aí Búzios se emancipou, né? Mirinho, que era meu chefe de gabinete, foi o primeiro prefeito, depois teve o mandato renovado, porque já havia a reeleição, mas os governos que passaram não tocaram aquele projeto, mas pelo menos ficou a semente. Hoje lá está implantado o IFE, uma escola federal de nível médio e nível universitário. Então, eu não me arrependo disso, não. Acho que foi bom para todo mundo, para o então distrito de Búzios e o município de Cabo Frio. Bom, estamos conversando com o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. Vamos dar mais uma pausa agora e voltaremos daqui a pouquinho aqui na Pontal Net TV, canal 1 Arraial do Cabo, e a partir de hoje também na OK TV, canal 19 em Cabo Frio. Não sai daí não, hein? Você gostaria de ser cliente de uma empresa que te dá suporte rápido e atendimento de qualidade personalizado? Eu quero te apresentar a Pontal Net TV. Vem comigo! Ah, e tem muito conteúdo de TV para você e sua família. Pontal Net TV, mais perto de você. O mercado de produtos veterinários está crescendo, as lojas muito bem equipadas oferecem segurança, conforto e melhor estado de saúde para o seu animal. E a loja AgroCenter, que há 25 anos opera na cidade, tem colaboradores altamente treinados, além dos melhores preços em produtos veterinários e agropecuários. AgroCenter, Rua Governador Leonel de Moura Brizola, Centro, Arraial do Cabo. Infantil é uma aventura para crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já estamos de volta aqui no último bloco do nosso ponto de vista de hoje. Eu lembro a você que você, para ver primeiro no canal 1 Arraial do Cabo, canal 19 Cabo Frio, você precisa ser assinante, né? Só depois que o programa vai ao ar na televisão é que o link é liberado para o YouTube, Facebook e todos os outros compartilhamentos que nós temos disponíveis. Bom, vamos fechar aqui agora com chave de ouro esse nosso programa de hoje, né, aqui no gabinete do prefeito José Bonifácio, falando, claro, do mandato atual dele. Mas antes, me fala um pouquinho aí, você foi deputado durante 2 anos, me diz aí o que você, na sua cabeça, o que você fez de interessante nesses 2 anos para a região, e em seguida vamos entrar direto aí no seu
terceiro mandato de prefeito? Eu, na minha trajetória, eu também fui vice-prefeito em Arraial do Cabo. E exatamente nesse momento em que eu me elegi vice-prefeito, aconteceu de ter uma vaga na Assembleia Legislativa, que era o deputado Conte Bittencourt, que tinha sido eleito vice-prefeito em Niterói. Resolveu assumir a vice-prefeitura e eu fui convocado pelo presidente da Assembleia para assumir o mandato. O PDT, que só tinha 2 deputados na LERJ, era Cidinha Campos e Paulo Ramos, me convocou para uma reunião da executiva e disse: olha, você vai ter que optar pela vaga de deputado, vai ter que deixar a vice-prefeitura de Arraial do Cabo. E assim eu cumpri a orientação partidária, já vindo do MDB para o PDT no final do ano de 1984, e aí já sairiam completando 20 anos de partido em 2004, né? 20 anos, exatamente, em 2004, quando foi a eleição. Assumi o mandato, foram 2 anos apenas, não me reelegi. Trabalhei e participei muito das audiências públicas para a concessão pelo governo federal. Fui a São Paulo acompanhando a BR-101, a nossa da ponte até a divisa com o município de Campos, no sentido de que o governo federal não estabelecesse o valor da tarifa, deixasse livre o valor da tarifa, para que as empresas que concorressem oferecessem. Ganharia com quem? Foi essa a nossa linha de defesa. Quem seria a vencedora da concessão da BR-101? E a 393 também, lá que começa em Volta Redonda e termina em Além Paraíba. Seria vencedora a firma que desse o menor valor de tarifa. E conseguimos convencer, conscientizar, a conquistar outros apoiadores de outros municípios e do próprio estado de São Paulo para essa ideia, porque essa ideia acabou sendo replicada em outras concessões. O meu mandato foi curto, fiz também um trabalho intenso de levantamento da situação dos chamados lixões pelo interior do estado, do sistema de coleta de lixo, e a participação muito intensa nas comissões de Orçamento e Finanças, de Comissão de Constituição e Justiça, não. Eu sou economista de formação, então participei muito intensamente dos trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento. Então foi um período muito profícuo. Logo depois que eu saí da Assembleia, continuei no Rio de Janeiro, já aí convocado para ser o vice-presidente estadual do PDT, e estou nessa vice-presidência até hoje, querendo sair, mas os companheiros dizem: não, agora então como prefeito, gente, eu não tenho condição de estar dando a assistência, o apoio que o partido precisa. Não, você continua aí. Acabamos de ser reeleitos no final do ano passado, novamente para a vice-presidência do partido, na companhia do nosso presidente nacional e também estadual, querido Carlos Lupe, e tantos outros companheiros, Marta Rocha, que é a nossa líder na Assembleia Legislativa, foi candidata a prefeita no Rio de Janeiro e é motivo de muito orgulho para a gente. Nós estamos no último bloco do programa de hoje. Você, como eu já falei, 20 meses de governo você está fazendo hoje. Nós já estamos agendando com o seu chefe de gabinete para dezembro, você vai estar encerrando a metade desse mandato, para a gente fazer um programa inteiro só para você falar desses 2 anos. Mas agora a gente quer uma van premier. Nesses 20 meses aí que você retornou pela terceira vez ao comando do Executivo cabo-friense, na sua opinião, destaques do que você fez aí nesses 20 meses. Lembrando, em dezembro ele vai estar com a gente lá nos nossos estúdios em Arraial do Cabo, para falar dos 2 anos de governo. Mas agora a gente vai saber dele, nesses 20 meses aí, o que ele destacou
né? A gente sabe, a gente acompanha e sabe de algumas coisas aí. Dívidas estão sendo pagas, né? Segundo distrito, polo industrial, mas ele vai contar para a gente. Nós pegamos o município, e aí eu não quero fazer crítica a ninguém, em que as práticas administrativas são práticas diferentes da que eu entendo. A minha prática administrativa, por exemplo, é pagar o salário do servidor em dia, é reajustar o salário do servidor para que ele não perca o poder aquisitivo com a inflação. A inflação do ano passado foi mais de 10%. Então, em fevereiro, com todo o sacrifício, com cuidado de não romper a barreira que a gente chama do percentual de gasto público em relação ao gasto do funcionário, para não ferir a lei de responsabilidade fiscal, nós recuperamos o poder aquisitivo do servidor, que foi diluído com a inflação de 2021 em fevereiro de 2022. E fizemos vários acertos, várias composições de dívidas, os precatórios que estavam sendo a causa do arresto do ICMS, e aí o governo passado principalmente sofreu muito com isso, o governo do nosso amigo doutor Adriano, pelo fato dele não conseguir pagar os precatórios, o Tribunal de Justiça do Estado arrestava. Então o dinheiro do ICMS, que toda terça-feira entra na conta de todas as prefeituras, na de Cabo Frio não entrava. Por quê? Para pagar o que era o precatório. Pagamos ano passado aproximadamente em torno de 100 milhões de reais de precatórios. Esse ano continuamos pagando, só que bem menos. Esse ano não chega a 50 milhões, não chega a 50% do que pagamos em 2021. E acertando, parcelamos com a Prolagos, com a Enel, com os bancos que tinham feito empréstimo consignado aos servidores, mas o que era descontado do servidor para ser repassado ao banco não era repassado. Então, toda esses valores, nós fizemos um parcelamento com a rede bancária que havia feito esses empréstimos e estamos cumprindo. Eu destacaria também para você a implantação da moeda social, que começamos no bairro Manuel Correia. Foram inicialmente 500 famílias que recebem 200 Itajurus, que é a nossa moeda social, em homenagem, em referência ao nosso canal do Itajuru, que é a fonte de alimentação de toda a Lagoa de Araruama. E Itajuru, eu tenho sempre repetido, porque eu acabei aprendendo. Eu nasci em Cabo Frio e não sabia o que significava Itajuru em Tupi-Guarani. Itajuru significa garganta de pedra. É exatamente ali a boca da barra, onde entra a nossa água límpida do oceano para renovar as águas da Lagoa de Araruama. Então, começamos no bairro Manuel Correia, depois fomos para a região do Porto do Carro, Boca do Mato, Rainha da Sucata e Monte Alegre, e mais recentemente no bairro Maria Joaquina, no distrito de Tamoios. Eu estou querendo ver se até o final do ano a gente consegue atender a 3.000 famílias. Já são 1.500, faltam 1.500. Não sei se será possível, mas estamos lutando para que isso aconteça. Fizemos a recuperação de forma bem ostensiva para consolidar o Parque Natural do Mico-Leão Dourado. Desapropriei no coração do parque as instalações do da Associação dos Funcionários do antigo Banerje, né? Chama-se Abanerje. Desapropriamos, pagamos. Hoje já temos lá implantado a sede do parque, uma parte da Secretaria de Meio Ambiente, temos a fiscalização atuando, é uma área belíssima, onde é um dos poucos lugares do estado do Rio de Janeiro onde tem famílias de mico-leão dourado, além de preguiça, além de tantas outras espécies de animais
não só pássaros, mas também implantamos ali um viveiro de plantas da nossa área de vegetação tropical, e desapropriamos uma área em Tamoios de 5.000 metros quadrados para implantar o futuro centro administrativo de Tamoios, para dar mais agilidade e independência a Tamoios. Enfim, estamos aí recuperando escolas, recuperando também, agora vamos começar a 2 áreas de postos de saúde, 2 prédios inacabados. Um é da reserva do Peró. Hoje, inclusive, eu estive com a firma que foi a vencedora. As obras começam na próxima semana. Também está em processo licitatório o posto de saúde da região do chamado Minha Casa Minha Vida. E mais recentemente recuperado a orla do canal do Itajuru. Todo o deck de madeira recomposto, reurbanizado. Agora falta a orla da Praia do Forte e falta a orla de Tamoios. Lá é um pouco diferente em Tamoios, mas é toda aquela orla de quase 8 quilômetros de calçada em pedra portuguesa que está em péssimas condições. Então tem muita coisa sendo feita de recuperação. Eu não tenho iniciado nenhum tipo de obra nossa mesmo, a não ser o depósito de veículos, que foi construído lá na região da Colina do Peró. Vai haver um leilão para desafogar e podermos devolver a Autoviação 1001 à área onde hoje está sendo utilizado para o depósito de veículos. Vai haver o leilão no próximo mês de outubro. E, enfim, estamos aí caminhando devagar, pé no chão, para continuar pagando o nosso servidor em dia, recolher as obrigações sociais. O IBASCAF, que é um instituto de benefícios e previdência nos nossos servidores, já conseguimos regularizar. A Prefeitura também deve ao IBASCAF contribuições que não foram recolhidas. Então, nesse primeiro momento, a gente praticamente teve a preocupação de colocar as finanças em dia, para que o município possa atender a todas as exigências do Tribunal de Contas do Estado, de outros órgãos de controle, do nosso próprio controle interno. Então, vamos caminhando, Deus tem nos abençoado e eu espero que possamos ainda ter muita coisa a realizar pelo nosso município. Bom, e como eu disse, em dezembro, ele vai trazer aqui uma cola, para a gente falar sobre todos os setores, todas as áreas em que teve, no caso, realizações nos 2 anos, tá? Eu já estou me colocando lá na frente, Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Mas antes da gente terminar, vamos falar um pouquinho aí dessa polêmica aí desse PCCR. Explica aí para quem está te vendo, principalmente no canal 19 da OK TV, e também lá em Arraial, tem servidores que moram lá, que ainda trabalham aqui. Explica para a gente aí, em síntese, o que mudou com esse PCCR que você mandou para a Câmara e foi aprovado recentemente? Basicamente, mudou o sistema de reajuste que o funcionário tem no plano anterior, que não foi alterado. Tem que deixar muito claro que esse plano que foi aprovado agora na Câmara, que eu vou sancionar esta semana, ele só teve mudanças para os que foram participantes do concurso de 2021. Para os anteriores, que já estão trabalhando, que já estão no quadro efetivo da Prefeitura, não mudou absolutamente nada. Qual foi a grande diferença? Quem é servidor antigo entrou no serviço público. 3 anos depois, ele tem o reajuste do triênio.
2 anos depois, ele tem o reajuste do quinquênio. 1 ano depois, ele tem o reajuste do segundo triênio. 3 anos depois, ele tem o reajuste do terceiro triênio. E 1 ano depois, ele tem o reajuste do segundo quinquênio. Então, em 10 anos, ele tem reajustes que inviabilizam financeiramente o município. Por isso que o município ficou tanto tempo sem pagar as contribuições patronais, sem conseguir pagar o salário em dia, sem reajustar o salário do servidor para que ele não perdesse o poder aquisitivo dele pela inflação. E o que nós fizemos? Nós cortamos no novo plano o triênio. Então, o funcionário, hoje vai ter que esperar 5 anos para ter o reajuste do quinquênio, mas ele terá anualmente o reajuste para que não perca o poder aquisitivo dele. Então, a inflação ano passado foi 10,18%. Em fevereiro, nós demos o reajuste de 10,18%. Esse reajuste da inflação, todos vão receber, o do plano antigo e do plano novo. E um outro item que não consta mais da lei do atual plano é a licença-prêmio. A licença-prêmio não tem mais sentido de ter, né? Então, os antigos continuam a receber licença-prêmio. Os novos não vão mais ter o direito da licença-prêmio a cada 5 anos de serviço, ou 10 anos de serviço, 6 meses de licença-prêmio. As pessoas dizem assim, mas por que você modificou? Você não vai ser prefeito na hora que esses benefícios econômicos terão que ser direcionados para os servidores. A questão é que eu não posso governar só para o meu período de governo. Eu tenho que pensar na cidade, eu tenho que pensar no futuro da cidade, para que não se repita o que aconteceu até recentemente. Então, eu sempre digo o seguinte, é melhor a gente conceder agora poucas vantagens aos novos servidores e amanhã o município, numa situação financeira melhor, a economia nacional voltando a crescer, de forma que os impostos voltem a também aumentar as receitas do município de Cabo Frio e de outros municípios, os próximos prefeitos estarão em condições de dar essas melhorias. Porque se você coloca um benefício, para tirar fica muito desagradável, é um desgaste. Eu tive desgaste, estou tendo desgaste por conta disso, e os próprios vereadores que apoiaram a medida também estão tendo desgaste. Eu espero que a população entenda, não tiramos benefício nenhum de quem já é do quadro, só os que vão entrar é que vão ter uma nova regra. Agora, para terminar, quantos vão entrar? Não tenho a conta certa, não, está sendo feito ainda. Isso tudo depende, eu não posso também chegar e convocar todo mundo, né? Eu tenho que ir na medida, eu tenho um limite do gasto de pessoal. Então, atingiu esse gasto de pessoal, que é o da lei da responsabilidade fiscal, eu tenho que segurar. Melhorar a receita, diminuir a despesa e já nomeamos, eu já homologuei o concurso e a comissão da Secretaria Municipal de Administração tem 30 dias para me trazer uma proposta do cronograma do chamamento dos novos servidores. Zé, agora para a gente terminar, eu agradeço a você que está nos assistindo desde o início, pela Pontal Net TV, canal 1 Arraial do Cabo, pelo canal 19, OK TV em Cabo Frio, e após o programa ir ao ar, também pelo Facebook, pelo YouTube, pelos outros compartilhamentos que existem aí nas redes sociais, né? Toda quarta, um programa inédito, 18 horas. De quinta até a outra quarta, reprises de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Assine Pontal Net TV, canal 1 Arraial do Cabo, OK TV, canal 19 Cabo Frio. Zé, agora é para se despedir mesmo. Eu quero agradecer a você, a direção das TVs, a Cabo aqui de Cabo Frio de Arraial, e me dirigir a você que está nos assistindo, dizer da nossa alegria de poder estar um pouco prestando contas
da nossa administração, o trabalho que está sendo feito em equipe. Ninguém faz nada sozinho, eu não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe que me acompanha, eu tenho uma equipe que se dedica em tempo integral. Eu tenho hoje, falando diretamente para quem é de Tamoios, eu tenho 4 componentes cidadãos tamoienses que fazem parte do primeiro escalão do governo. O secretário de Obras, Alain Nascimento, é de Tamoios. Betinho Araújo é o meu secretário de governo, é de Tamoios. Catiúcia Brito, que é também lá de Tamoios, é secretário de turismo. E Daniel, que é o nosso secretário de agricultura lá na sede, na Fazenda Campos Novos. Metade do nosso governo é composto no primeiro escalão de mulheres, a outra metade de homens, e nós estamos muito interessados em que cada vez mais essa equipe esteja mais unida. É claro que tem diferença de ponto de vista, é um sistema democrático, é assim mesmo. Eu faço reuniões com os secretários, cada um tem às vezes uma opinião diferente do outro, mas chegamos a um entendimento, a um consenso de que a linha a ser definida será cumprida por toda a equipe de governo. Quero me dirigir também, de um modo especial, aos empresários que estão vindo para a cidade, que estão ampliando os seus negócios. Eu digo que Cabo Frio há muitos anos não recebia novos investimentos de empreendimentos na cidade, agora já começou a acontecer, desde o menorzinho, desde o restaurante que emprega 15, 20 pessoas, a uma loja que emprega 2, 3, a um laboratório que emprega mais 40, há um supermercado que emprega 200, um recentemente foi inaugurado no São Cristóvão, no trevo de São Cristóvão. Tem 2 grandes empreendimentos saindo em Tamoios, cada um deles vai empregar mais de 300 pessoas. Quem tem que criar emprego, quem tem que gerar riqueza, é a iniciativa privada. Então eu tenho ficado muito feliz de estar sendo procurado a cada dia por novas empresas que querem vir para Cabo Frio. Algumas, às vezes, até têm suas possibilidades de expansão obstruídas por entendimentos diversos. É o caso, por exemplo, vou citar a ampliação do shopping em Parque Lagos, que está sendo rediscutida, mas foi aprovada pelos órgãos técnicos da Prefeitura de Cabo Frio. Tem um empreendimento maravilhoso aqui no final da Gamboa, no início do bairro da Ogiva, onde pessoas que não têm um conhecimento aprofundado dizem que ali foi aprovado um projeto de urbanização numa área de manguezal. Ali nunca foi manguezal, ali era uma antiga salina desativada e foi aprovado pelos órgãos técnicos da Prefeitura, que já vinha discutindo isso no governo passado. Um empreendimento de marina privada com mais de 300 lotes molhados, que a gente chama molhados, onde o proprietário do lote vai poder entrar com a sua embarcação. Tem um parque aquático na região onde hoje é o estacionamento que vai para a Praia das Conchas, para a Ilha do Japonês, um parque aquático que vai transformar o fluxo de turistas para Cabo Frio para o ano inteiro, com a possibilidade depois da rede hoteleira também ser ampliada naquela mesma região. Então nós estamos trabalhando muito para atrair novos investimentos de empresas para o município de Cabo Frio, para criar emprego que o jovem, que o chefe de família está precisando. Então, eu quero muito mais uma vez agradecer a você, a todos e aos que nos acompanharam aí e vão nos acompanhar ao longo dessas reprises. Muito obrigado. Bom, no final do ano, né, a gente vai falar sobre tudo isso aí e muito mais. A gente fica por aqui, lembrando a você, Pontal Net TV, canal 1, OK TV, canal 19, em Cabo Frio, Pontal Net TV em Arraial do Cabo. Assine, você vai ser o primeiro a assistir o nosso programa. Até quarta, se Deus quiser.